Vou para outra pergunta, que é um outro ângulo dessa história. Após o anúncio, a Receita Federal correu para explicar que a tributação de encomendas nunca foi isenta entre pessoa jurídica e pessoa física, ou seja, entre empresa e consumidor. O comunicado reforçou que a taxação ocorre apenas entre pessoas físicas e que o novo imposto não foi criado. Tardelli, você acredita que cobrar impostos de produtos de baixo custo em sites chineses é uma medida protecionista? Olha, eu até tomar conhecimento do volume do que se negocia nesse site chinês, eu te diria que não, mas eu mudei de ideia. Eu caí sentado quando eu vi o volume de recursos que isso movimenta. A gente tem uma outra idade, a gente não tramou. Eu, por exemplo, eu tenho grandes horrores com o e-commerce. Eu gosto de pegar, examinar a coisa na mão, assim, né? Me parece uma coisa muito louca eu comprar um negócio que vem da China, cruza o mundo para chegar na minha casa, e se não for aquilo que eu quero, tenho que devolver para a China de novo, para a China me mandar. É muita distância para mim, são muitos fusos horários que eu tenho que superar para isso. Mas essa nova geração compra praticamente tudo nesses sites. O e-commerce se torna uma realidade. Eu outro dia fui numa loja para ver o preço de uma geladeira, só para fazer um exemplo. E a mesma loja, o e-commerce da loja tinha a mesma geladeira por um preço 40% inferior àquele que estava lá anunciado na loja daquela mesma rede. Eu não entendi, vou morrer sem entender. Aliás, não vou entender a lei do VAR, do impedimento no futebol. Muita coisa a gente vai passar sem entender na vida, né? O que a gente não sabe, ou não sabia, era o volume disso tudo. Quando esse volume se concentrou e vem nessa cifra que a Receita anuncia de 9 bilhões, a gente tem que parar e pensar e falar assim, peraí, isso não podia estar absolutamente jogado a um segundo plano. Se existia, tem que cobrar. O que não pode é criar um novo imposto. Isso todo mundo parece que está de acordo. Só vamos pensar na criação de espécies tributárias diferentes numa reforma tributária para aí se discutir tudo que pudesse ser discutido em termos de tributo. Hoje, o que ele tem que fazer é inventar dinheiro. Haddad tem que inventar dinheiro. Como ele não pode produzir dinheiro, ele tem que tirar de onde ele pode, ele tem que buscar esses recursos nas fontes de que ele dispõe. E essa é uma fonte que veio agora. Nós nos assustamos com isso, mas já existia. Eu não consigo entender por que a gente tem que cobrar do governo uma omissão que, se houvesse, aí sim poderia até ser criminosa. Você tem um imposto que você não cobra, por quê? Por que você não está cobrando? Você não tem essa discricionalidade, você é obrigado a cobrar. Você é autoridade econômica, você não pode deixar de cobrar. Eu acho que é essa a questão. Oito, pode seguir a mesma. Sim, pode seguir e também responder se você acha que é uma medida protecionista, mas pode seguir aí. Não, nós vamos chegar no quanto que o Brasil é fechado e o quanto que a economia do Brasil é fechada. Mas só para gerar um suspense, daqui a pouquinho. Eu preciso, Tardelli, eu entendi esse negócio, é muito digital, vem da China. Rapaz, às vezes você compra ali e chega mais rápido que os Correios aqui no Brasil. E é mais eficiente às vezes. E o ministro da Fazenda, com todo respeito ao Haddad, quando diz que não conheço a Shein, Haddad, pergunte para 53% dos eleitores brasileiros. Saiu uma nota hoje num jornal, o Jornal Globo, do Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva. Dos 80 e tantos milhões de votos válidos, ele pegou 53% dos eleitores compram na Shein. Eles conhecem o que é a Shein. Conhece o que é a Shopee, os achadinhos da Shopee e por aí vai. Então é importante a gente pegar a nossa economia e andar com mais modernidade o que está acontecendo no mundo. Agora, voltando aqui um pouco, Luciano, eu quero completar a curiosidade aqui. A economia do Brasil é uma das mais fechadas do mundo. Retome o que o deputado, meu amigo Léo Siqueira, falou aqui no Instagram dele. De 75 maiores economias, o Brasil só não é mais fechado que 7 delas. Sabe quem que é só mais fechada do que o Brasil? Olha só,
Quênia, Paquistão, Venezuela, Uganda, Argélia, Bangladesh, Sudão e Etiópia. Até a China tem uma economia mais aberta que o nosso país. E esse protecionismo só funciona para quem é protegido. Não ajuda o brasileiro. Existem diversas pesquisas, gente, vocês podem procurar. O protecionismo, sabe, parece que a gente está protegendo a indústria nacional, quando na verdade isso coloca a indústria nacional numa situação que não consegue ter acesso a algumas matérias-primas mais modernas, numa situação que não consegue ou ter uma motivação para buscar ainda mais eficiência para concorrer lá fora. Eu entendo que alguns setores, inclusive aqui no Brasil, principalmente no agro, para concorrer lá fora, às vezes tem algum incentivo, dada a ineficiência da nossa logística, infraestrutura, tributária. Eu entendo, né, e aí para olhar o outro lado, calçar o sapato aqui nosso brasileiro, até um amigo deu uma declaração, um outro empresário brasileiro, puxa, o brasileiro anda com uma bola de ferro num pé, uma bola de ferro no outro, uma bigorna na cabeça, que é esse custo Brasil, tem que taxar os caras de fora sim. Eu acho que é o contrário, tem que tirar as bolas de ferro da gente. Só porque que a gente tem uma bola de ferro nós vamos amarrar no outro? Vamos cobrar desse governo uma outra omissão, Tardelli. Uma outra omissão. Por que que esse governo não corta custo? Por que que esse governo não caminha em priorizar os recursos para o que a população mais precisa? Essa é a omissão desse governo que, na minha opinião, a gente tem que mais cobrar. Queria jogar para você, Tardelli, vou desperdiçar uma grande pergunta aqui, mas por que que você acha que este governo não parte, dentro desse arcabouço fiscal e outras iniciativas, ao invés de taxar os outros, destaxar o brasileiro? Ah, mas vai perder receita? Mas tem que cortar custo. Olha, eu acho que sempre que a gente fala em cortar custo, a gente chega num lugar muito complicado. Que custos cortar? Nós temos uma educação básica ruim, nós temos uma saúde pública que precisa muito de investimento, a nossa previdência é caótica, né? Então, os custos públicos que o Brasil tem, e sempre que a gente fala em custo, claro que a gente fala em aumento de alguma coisa, né? Nós não temos o custo nosso, o Brasil, ele é muito alto também, querido Poete, porque a nossa injustiça social é muito profunda. Nós não poderíamos ter num Brasil desse tamanho, com essa pujança de produção de alimentos, 60% da população em segurança alimentar. Claro que isso aumenta o custo, claro que isso aumenta despesas, claro que isso faz com que um governo tenha que se voltar para uma atenção que, se houvesse uma justiça social mais efetiva, talvez ele não precisasse fazer. Mas no estado da arte em que nós nos encontramos, né, é muito difícil você dizer quais custos cortar, salvo algumas coisas absolutamente penduricalhas que não vão, no final das contas, gerar nenhum efeito no grande bolo. O que a gente precisa, talvez, é aumentar gastos, não é? Aumentar gasto em educação. Nós precisamos ter, as crianças precisam ter mais tempo nas escolas. O Brasil é o país que a criança passa menos tempo dentro da sala de aula. Na América Latina, Caribe e América do Norte. Nós perdemos para El Salvador, nós perdemos para Honduras, nós perdemos de longe para a Colômbia. A nossa criança fica em média na escola, por exemplo, menos de 4 horas. Não há uma proteção infantil que a gente possa ter. Claro que isso é um custo. Essa é uma discussão que a gente poderia fazer, e sugiro aí que, ao nosso grande debate, que a gente pudesse ter essa discussão ampliada. Eu gostaria muito de falar com um cara brilhante como você sobre isso. Muito bem, Poit, o que vocês dois trouxeram aqui, isso para mim foi bem significativo, é a falta de competitividade, inclusive, das indústrias do nosso mercado interno frente, obviamente, ao mercado chinês, ao mercado externo, que, nesse caso, o governo entende que, com essa taxação, ele consegue melhorar a competitividade interna e ainda arrecadar mais dinheiro. Poit diz o contrário, diz que deveria diminuir a taxação interna e aumentar a competitividade da nossa indústria nacional perante a China. Isso também é algo que não aconteceria de forma
digamos, com celery. E aí outra coisa, Poit, que é o que o Tardelli fala. Como diminuir essa taxação nacional? Quem vai diminuir primeiro? Como seria isso? Obrigado pela pergunta, Luciana. E óbvio que essa solução não seria célere, não seria rápida, né? Mas a vida também não é feita só de atalhos. O governo quiser uma solução rápida, taxa a população. Uma solução difícil e mais demorada, faça, por exemplo, uma reforma do judiciário. O judiciário brasileiro custou em 2021 mais de 100 bilhões, segundo o CNJ. Gente, tem que fazer uma reforma, dá para recuperar dinheiro aí. Outra coisa, né, eu peguei isso porque eu falei disso semana passada aqui, nas redes, inclusive no Instagram. Os privilégios dos políticos. Posso falar, graças a Deus, Tardelli, com propriedade, porque cortei todos os privilégios, sabe? Defendo que os colegas cortem os penduricalhos, cortem algumas benesses que não dá. E eu concordo com você. Corta para investir mais na educação. A educação precisa de mais investimento, o professor precisa ser mais priorizado, os profissionais da saúde, os profissionais da segurança. Poxa, sabe quanto que gasta o Congresso Nacional, gente? 36,9 milhões por dia. 13 bilhões de reais no orçamento esse ano. É justo. Faça uma reforma administrativa. Estimativa que é em 10 anos 330 bilhões. Só que não é o caminho mais rápido. Não é o caminho mais fácil. Então essas são as soluções. E para desburocratizar aqui, reforma tributária, imposto sobre valor agregado, o tal do IVA. Isso vai trazer mais isonomia, tanto para o nacional quanto para o importado. E uma taxa média menor vai pegar o nacional importado e a arrecadação, a hora que você tem uma taxa menor, é a tal da curva de Laffer. A produtividade aumenta, a renda aumenta e o bolo onde a gente arrecada é maior. Eu agradeço, então, o debate até agora, mas chegou a hora de fazer a grande pergunta. A grande pergunta é o momento em que um debatedor tem a oportunidade de fazer um questionamento diretamente ao outro. A pergunta não tem um tempo determinado, mas a resposta tem que ser dada em até 1 minuto. Poit, você começa. Luciana, caros telespectadores aí da CNN, meu amigo Tardelli de Ribeirão Preto, é um prazer estar debatendo com você aqui, um debate sempre cordial, com diálogo, né, e com respeito acima de tudo. A pergunta é muito simples. A atual carga tributária do Brasil como um todo, você acha que tem espaço para aumentar impostos como um todo no Brasil? Ou, ao contrário, a gente precisa diminuir a carga tributária se a gente olhar como um todo no nosso país? Querido Poit, eu acho que a nossa carga tributária tem um problema grave, que são os impostos indiretos. Você tem imposto sobre a cadeia de produção é uma loucura. O mesmo imposto que eu pago numa lata de óleo, paga toda essa quantidade enorme de pessoas miseráveis que vai pagar o mesmo valor, o que para ela é evidentemente muito mais pesado do que para mim. Eu acho que a nossa reforma tributária é profundamente injusta e ela precisa ser muito revista. A reforma tributária, eu espero, que acabe com esses impostos indiretos, que eles são perversos. Eles têm uma perversidade porque eles conseguem igualar milionário e miserável, que é um absurdo lógico, jurídico, humanitário, né? Aumentar impostos, hoje em dia, não tem mais espaço, né? Rever os impostos é urgente e necessário. Muito bem, Tardelli, você tem direito de fazer então agora uma pergunta ao Poit. Não tem tempo determinado, mas ele tem que responder em 1 minuto. Eu gostaria de saber do Poit, assim, e sabendo com o que ele lida hoje, né? Quando a gente fala em microcrédito, Poit, né, na concessão de microcrédito, como você interpreta a atual sistemática tributária para os pequenos empreendedores, aquelas pessoas que no final das contas são as pessoas que vão movimentar efetivamente o dia a dia da nossa economia, certo? É aquela economia invisível, certo? Que vai se somando a outras e faz uma economia pujante, certo? A China começou com pequenas empresas, né? Como é que você trabalha no microcrédito e a massa tributária que esse empreendedor tem que trabalhar? Como é que você os orienta nesse sentido? Tardelli, obrigado pela pergunta, né? Esse empreendedor, que na maioria é um MEI,
na maioria é uma microempresa ou no máximo uma empresa de pequeno porte, o EPP. Né? Agora, agradeço a pergunta, né, à frente do estímulo, que é o Fundo de Crédito e Orientação para aqueles empreendedores no Brasil, a gente pode lidar ainda mais com a situação deles, que é difícil demais, Tardelli. Sabe o que é mais importante às vezes que crédito com uma taxa barata? Orientação. Como pagar tanto imposto assim, como montar a empresa de uma forma mais eficiente, como gerir seu fluxo de caixa, como encarar tanta DARF, DAS, recolhimento disso, daquilo. Essa burocracia, o custo para vencer a burocracia é que é o mais difícil para esse pequeno, que às vezes acaba ficando inadimplente de algum imposto, de alguma coisa, não é porque ele não quis pagar, é porque não sabia. Então, eu acho que você tem razão, a carga de imposto não dá para aumentar em hipótese alguma. A gente tem que diminuir, mas diminuir a burocracia tributária já vai ajudar demais. Muito bem, muito obrigada. Então, fechamos esses 2 primeiros dias do Grande Debate em grande estilo com Roberto Tardelli e Vinícius Poit. Muito obrigada aos dois que são amigos, mas se provocam nas palavras, eu digo isso. Eu sinto isso.